feito com a diminuição das tarifas hoje existentes. O paranaense vai pagar menos. E a ferrovia, a Ferroeste, que vai se estender na direção do oeste, chegando até Maracaju, no Mato Grosso do Sul, levando carga para o Porto de Paranaguá, que vai crescer cada vez mais. O estado do Paraná vai ter a logística à altura que merece. Um estado grande, um estado rico, o estado das cooperativas, o estado de gente trabalhadora, o estado que ajuda o Brasil. E no segundo semestre tem muita entrega para fazer. Tem entrega do aeroporto de Cascavel, tem a duplicação de mais 20 quilômetros lá de Cascavel para Marmelândia na 163, tem mais 5 quilômetros de Toledo para Marechal Rondon, tem mais 20 quilômetros na 487, né, de Porto Camargo a Santa Elisa. Então tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser entregue. E é o governo Bolsonaro trabalhando por aqueles que acreditaram na transformação do Brasil. O governo Bolsonaro vai transformar esse Brasil e o Brasil vai caminhar em direção à sua vocação, que é ser grande, que é ser gigante. O gigante acordou. E em Foz do Iguaçu também está acontecendo a construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, compondo um conjunto de obras estruturantes em andamento na região com recursos da Itaipu Binacional. No total, são aproximadamente R$1 bilhão em investimentos na região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em meio às declarações do presidente, do próprio ministro Paulo Guedes, de nota do Ministério da Economia, ainda assim a torcida contra trabalha com a ideia da dúvida. Paulo Guedes sai ou fica? O próprio ministro Paulo Guedes até brincou. Há um complô contra mim, será? O ministro do GSI, general Augusto Heleno, afirmou em entrevista para a Rádio Bandeirantes que a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua saudável e com boa comunicação. O ambiente continua muito bom. O que o presidente tem falado é de conhecimento da equipe de Guedes. E o Guedes já disse que só sai morto. Ele é firme e quando ele sente que não tem jeito, cede, afirmou. Ele reforçou ainda que não há nenhum mal-estar entre o Paulo Guedes e o presidente. Mas mais uma afirmação que vem tranquilizar não só o mercado, mas todos que torcem para a parceria entre Paulo Guedes e Bolsonaro continuar firme e forte. A imprensa extremista, a torcida do contra, é claro, fazendo o maior carnaval, inventando histórias, comentários, botaria, enfim. Mas aí a afirmação, então, do general Heleno, homem de primeira mão, de primeira hora, do presidente Jair Bolsonaro, do próprio presidente e também da equipe, né? Foi divulgada uma nota do Ministério da Economia dando conta de que não há todo esse vucu-vucu publicado na imprensa que torce mesmo pela queda de Paulo Guedes do governo Bolsonaro. E você, o que acha? Torce para que Paulo Guedes continue forte no governo? Uma nova pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que 43,6% dos entrevistados simpatizam com o presidente Jair Bolsonaro, o que o torna o chefe de poder mais bem avaliado pelos brasileiros. A pesquisa do Instituto visa acompanhar quais os chefes de poderes mais bem avaliados pela população. No levantamento, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aparece com 16%, enquanto Dias Toffoli, presidente do STF, somou 5,9%. Na sequência, aparecem Augusto Aras, procurador-geral da República, com 3%, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com 2,8%. A pesquisa ouviu 2.280 pessoas entre os dias 22 e 24 de agosto por telefone. A margem de erro é de 2% e o grau de confiança é de 95%. Quando o assunto é pesquisa, melhor mesmo é ouvir a voz do povo, a sua voz. Você concorda com esses dados? 43% de simpatização para com o presidente Jair Bolsonaro, Maia com 16% em segundo? E já vimos muitas polêmicas envolvendo o uso político de sindicatos. Vimos também mudanças nos últimos anos. E agora, dados apontam mais mudanças envolvendo sindicatos e sindicalizados. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, entre 2012 e 2019, os sindicatos brasileiros perderam 3,8 milhões de sindicalizados. Somente no ano passado, das mais de 94 milhões de pessoas ocupadas, menos de 11% eram filiadas a sindicatos. Essa é a menor taxa desde o início da série histórica em 2012.
Segundo o IBGE, o fim da contribuição sindical obrigatória pode ter contribuído para a redução da taxa em 2018 e 2019. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Deixem Bolsonaro trabalhar, diz ministro do STF. Em meio a outras polêmicas, não é? O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, em entrevista ao Datena, disse que o presidente Jair Bolsonaro vem atuando como se deve atuar. Na opinião de Marco Aurélio, é um erro confundir o que Jair Bolsonaro foi como deputado, suas defesas na tribuna como deputado, momentos de polêmica como deputado, com a atuação agora dele no Planalto como presidente. O passado dele, o que ele disse na tribuna da Câmara, evidentemente, não se confunde em si com a atuação como chefe do Executivo Nacional. A meu ver, ele vem atuando como se deve atuar. Temos que ver com bons olhos a direção do país, afirmou Marco Aurélio. É preciso deixar o presidente trabalhar, disse o ministro Marco Aurélio, que vem ganhando cada vez mais simpatia, a simpatia dos brasileiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro pelo modo equilibrado que vem emitindo suas opiniões. Você concorda com o ministro? Deixem Bolsonaro trabalhar? E na imprensa, movimentações acontecendo que podem fortalecer o viés conservador na grande mídia. Movimentações entre jornalistas e apresentadores ganhando cada vez mais espaço. Apresentadores e jornalistas conservadores em grandes veículos de comunicação. Vimos que o Grupo Record anunciou a contratação do jornalista e economista Rodrigo Constantino como colunista no portal R7, também com vídeos de opiniões e também na Record News e no JR News. O jornalista de viés liberal e conservador já atuou como colunista de alguns dos maiores veículos do país, Jovem Pan, Veja, e segundo ele, a sua sintonia com ideias do presidente Bolsonaro acontecem porque ambos são conservadores, pensam de forma parecida. Por outro lado, como já falamos aqui, 2 meses após deixar a Band, saiu agora a notícia oficial que o jornalista Luiz Ernesto Lacombe já assinou mesmo o contrato com a Rede TV. O apresentador é tratado como a nova estrela da emissora, ao lado de Siqueira Júnior. O projeto é turbinar a audiência da emissora e brigar pelo topo do Ibope. E já falando como contratado da Rede TV em entrevista ao Metrópolis, Lacombe criticou sua antiga emissora, a Globo. Praticamente omitem o que há de bom deste governo ou inventam ou aumentam o que há de ruim. O caso mais clássico é o caso do porteiro do Bolsonaro, quando não havia uma matéria, e mesmo assim eles fizeram a matéria. Eventualmente eles erram a mão, e erram a mão feio, disse Lacombe. Mais estudos apontando a importância do auxílio emergencial para os brasileiros. Cerca de 4,4 milhões, 6,5%, gente, de domicílios brasileiros sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial pago pelo governo federal para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram 124% do que seriam com as rendas habituais, aponta um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A ajuda financeira também foi suficiente para superar em 16% a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o auxílio emergencial compensa em média mais que a diferença entre a renda efetiva e a habitual. Ou seja, entre os que permaneceram empregados, a renda média com o auxílio já é maior do que seria habitualmente, disse o economista Sandro Sacchetti, autor da pesquisa intitulada Os Efeitos da Pandemia sobre os Rendimentos do Trabalho e o Impacto do Auxílio Emergencial. Diante disso e de todo o debate até aqui, fica a pergunta: você acha que o governo Bolsonaro fez pouco, como diz a torcida do contra? O presidente fez o que pôde ou o presidente muito fez dentro do possível para a população brasileira neste tempo de pandemia? A deputada federal Carla Zambelli é a mais nova testemunha viva da eficácia da hidroxicloroquina. Carla Zambelli testemunhou nas redes sociais a sua cura.
Muito obrigada pelas mensagens de apoio e orações. Estou 100% curada e pronta para continuar trabalhando em defesa de vocês, escreveu a deputada Carla Zambelli. Depois, então, de enfrentar o coronavírus, tomou hidroxicloroquina e associados e agora está curada. Gratidão, gente, pela sua atenção, seu like, seu compartilhamento, também a sua participação nos milhares de comentários na edição anterior, quando perguntamos se você é a favor ou contra que adolescentes brasileiros comecem a trabalhar na faixa dos 14, 15 anos e não a partir dos 16 anos, conforme a legislação atual. E que Deus abençoe a você e a sua família e até a próxima edição.